Fala pessoal, tudo bem? E aí, mais uma vez, com um pequeno hiato, né? Nós vamos voltar aqui a aprender aqui como usar o Ultragen para construir views para as nossas handles lá do Horse, né? Nossa ação manipulada pelo Horse, e vamos usar os dados obtidos para fazer views usando o Ultragen. Bom, dando uma recapitulada, né? Nós já vamos partir daquela aplicaçãozinha que a gente começou, né? E aquela nossa aplicação lá, ela tinha um endpoint na raiz que respondia o index, né? Que responde isso aqui, que por sua vez cria um adapter. O adapter, lembra, são aqueles dados que a gente precisa passar para a aplicação Ultragen, né? E a gente coloca ali alguns dados no adapter, né? Para que a nossa aplicação Ultragen lá seja capaz de usar aqueles dados ali, né? Que isso vai chegar no script como se fosse uma variável, né? Um dicionário, e manipular aquilo ali e poder utilizar, né? E aí a gente tem aqui o processamento do template, né, que responde ali uma string, que a gente vai usar aquela string que é o template processado e vai usar aquilo como resposta. E aí a nossa resposta, ela é mandada com o sendWithReloader, que é um método que é provido lá pelo middleware AutoReload, né, que eu expliquei para vocês, que é o middleware que fica ali observando modificações no sistema de arquivo para poder atualizar a página. Também falei, né, que a gente vai usar aqui o middleware do LasStatic para responder os arquivos estáticos, né? Beleza. E aí, falando um pouquinho aqui sobre essa parte de processar o template, o process template é uma função que ela recebe um adapter, né, que seria aquele dicionário de dados que a gente está criando aqui, né? Ele pega o prelúdio, que a gente chama, que são algumas linhazinhas de script que a gente quer incluir por padrão no processamento, que a gente não quer deixar lá no próprio script, né? E aí, basicamente, a única coisa que esse prelúdio faz é adicionar um caminho para ser enxergado como um caminho de módulos para o script Ultragen, e ele dá um include no módulo core, que é o módulo do Ultragen que tem uma série de funções úteis. Daí eu comentei que esses módulos do Ultragen precisam estar na sua aplicação, que eles são, vamos dizer assim, uma série de libs, vamos dizer assim, com código Ultragen, que é útil para que o seu script Ultragen funcione, né? Eu vou abrir aqui no Visual Studio, só para a gente dar uma conferida, né? Aqui a gente tem a nossa pasta build, que eu comentei lá, né, que a nossa aplicação ela vai gerar o executável para uma pasta chamada build, como a gente configurou lá no outro vídeo, né? E aí a gente tem aqui essa pastinha Ultragen que tem os módulos aqui dentro. Aqui, por exemplo, está o módulo core, né? Como a gente viu, quando eu incluo ali um módulo, né, ou uma classe, e essa classe está numa pasta, ele procura esse arquivo chamado underline init. Então, quando eu faço um include core, tudo isso que está aqui dentro acontece. Então, ele declara essas funções, né? Ele declara, ele faz esses includes aqui de outras classes, de outros tipos, né? Que nós vamos precisar aí para utilizar, como o dicionário, a lista, o byte string, né? Enfim, e o JSON que a gente vai usar um bocado aqui. Beleza? Daí a gente viu que o que vai acontecer é o seguinte. Para um handle, né? Aqui, por exemplo, um handler, por exemplo, esse aqui que vai responder o index, né? O que vai acontecer é que ele vai lá criar um adapter e vai chamar o process template. E o process template, por sua vez, é quem vai realmente chamar o método lá da classe Ultra Interface, que é quem processa um script. Você passa um caminho, passa um prelúdio e passa um adapter, né, que é tipo um dicionário para ela, um dicionário para ser usado lá nesse script que vai ser interpretado. E você passa o caminho, e no caso aqui o caminho que a gente está passando é o index.ultra. Esse arquivo ele tem que estar lá na pasta build,
que é o caso aqui, né? E aí é a partir daqui que a gente começa a nossa brincadeira do lado do Ultragen, né? Tem outras formas de fazer isso? Tem. Você poderia incluir um arquivo onde vai estar o template direto? Poderia, mas é mais prático, eu diria, acho que assim, essa é a forma mais, ou uma das, né, mais práticas de se fazer isso é deixar um script Ultragen para ser o responsável para carregar o que tiver que ser carregado, né? A gente vai vendo aí, se vocês de repente discordarem ou tiverem ideias diferentes, pode deixar aí nos comentários, né? Vamos fazer só aquele testezinho para ver se tá tudo certo. Deixa eu já abrir o meu navegador aqui. Legal. Eita, o vizinho está animado. Beleza. Tá aqui ainda enable, tá? Vou rodar aqui e vou dar um reload. Ó, beleza, lembra que eu falei, né? O que a gente está mandando pelo horse ali no adapter é uma chave ali com um valor chamada hold com valor index e uma chave chamada data com valor alguns dados aleatórios. E aí, aí isso vai entrar no script sob o nome from horse. E aí quando a gente vai lá no nosso script e dá um live from horse, o que ele joga para a tela é exatamente uma representação em string desse dicionário. Você percebe até aqui? O O com acento agudo não saiu, né? Porque a gente não tem a configuração ali do TF8 e tal, né? E na real, se você for bem percebido e juntar as coisas que eu já comentei nas partes do Ultragen com isso que vocês acabaram de ver no último vídeo, já dá para imaginar muita coisa. Então, né? Eu vou colocar aqui o meu Visual Studio. Beleza. Vou parar aqui o meu serviço. Então vamos começar o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer, vamos começar a pensar em termos de componentes, ok? Então, o primeiro componente que a gente vai criar é a própria página inteira. Vamos fazer uma página aqui. Vou criar uma pastinha aqui chamada Views, tá? E eu vou começar a criar pastas para abrigar os componentes. Então, esse aqui vai ser o base. Eu tenho aqui um init.ultra, né, que é quem é usado para chamar todo o resto. Eu vou declarar aqui minha classe base também. Eu vou chamar até de base layout, né? Isso aqui tem que ter o mesmo nome, tá, galera? E aí eu vou criar um outro arquivo, tá? Vou chamar de render. E aí esse render ele vai ter ele vai ter basicamente a nossa página, tá? Todo o corpo da página encapsulado no método da classe base layout. O método que eu vou chamar de render. Vou dizer que ela faz parte de base layout. E, né, esqueci de declarar que ela é um método de instância. Beleza. Vou mudar o título aqui. Meu app Ultra Horse. Ultra Horse é um nome bom, hein? Gostei disso. Beleza. Coloquei uma div aqui pra gente já começar a preparar a estrutura da página. Div.header. Vou botar aqui um H1. Ultra Horse. Legal. Beleza. Então aqui eu criei uma função render, né? E tô colocando ela lá na classe base layout. Aí agora eu tenho que vir aqui no init e incluir, né? base.render.ultra. Eu preciso incluir aquele outro arquivo em que eu coloquei a renderização da página. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui.
Quando eu vier aqui no index ultra, fizer, vou tirar já isso aqui, e fizer isso aqui, include views base layout, tá? O que vai acontecer quando isso aqui rodar? Ele vai procurar aqui incluir views base layout. Ele vai procurar a pasta base layout e vai achar o init.ultra. Ou ele procuraria base layout.ultra, mas no caso eu estou fazendo de outra forma, né? Então ele vai procurar esse base layout barra init.ultra. Aí beleza, ele vai executar esse script. Então a primeira coisa que ele vai fazer é declarar a classe base layout e depois ele vai incluir o script que está nesse endereço aqui. E o script que está nesse endereço aqui, o que ele faz? Ele declara uma função, né, um método da classe aí chamado render, né, um método de instância dessa classe, que é esse aqui. Beleza. Agora, voltando aqui para o nosso index, como é um método de... O render é um método de instância, a gente precisa instanciar esse base layout. New base layout. Certo? E aí, lembrando que se você tem texto plano, né, toda saída de texto plano vai para a live. E a live é o que é retornado por padrão em um método. Então, o que acontece aqui quando eu invocar render? Tudo isso aqui é texto plano. Então, tudo isso aqui vai para a saída live do método render. E, como eu não tenho nenhum return aqui, consequentemente é essa saída live que vai ser retornada pelo método render. Então, aqui no meu base layout, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um live base layout ponto render. Eu estou jogando a saída do método render para a live, certo? Vamos ver se isso deu ok? Não deu ok. Vamos lá, o arquivo não existe. Vamos lá, acho que eu posso ter errado um caminho aqui na hora de escrever. Views, base layout. Ah, tá, botei base, era base layout, meu Deus. Beleza. Viu? Ok, temos ali a saída do nosso método render, tá? Sendo exibido. Beleza? Acho que deu para entender o conceito aqui. Então, meu app Ultra Horse tá ali, maravilha, show de bola. Então, agora a gente vai começar a fazer o quê? Passar dados mais significativos, né, para a nossa para a nossa aplicação, para a nossa parte Ultragen ali, né? Então, qual é a ideia aqui? A nossa aplicação ela vai mostrar uma lista de usuários, tá? São usuários que é um JSON com uma lista de usuários fake que eu criei usando o site Random User Generator. Depois eu posso deixar o link aqui, né? E aí eu vou usar esse JSON lá que foi fornecido por eles como resposta. Eu já tenho um códigozinho pronto disso aí que eu vou colocar aqui dentro da aplicação, né, para a gente ganhar um tempo e também porque não são o foco entender como ele funciona. E eu vou colocar ele aqui dentro da aplicação agora. Beleza? Bom, vamos voltar aqui, cheio de novidades. Bom, vamos lá. Primeiro, né, temos aqui algumas units novas, que seria o Users Controller e o User Service, que seriam para abstrair um pouquinho aí, né, essa parte dos endpoints, da aplicação e tal, né? Não é exatamente o foco do tutorial, mas é o mínimo básico aí para a gente ter uma aplicação organizadinha, né? Então a gente tem aqui o User Controller, que ele só tem 2 endpoints, viu? Ele vai retornar, né, uma tela ali com todos os usuários, né? E ele vai retornar uma tela ali com um usuário específico, tá? E aí, para fazer isso, eles usam um service, né? O que eu criei ali, um user service. Depois vocês podem olhar o código e tal, né? Mas basicamente ele tem o user service tem um método que mostra o usuário, né? E ele tem um método que encontra todos os usuários. E aí uma outra coisa também é que nós temos aqui um helper
para fazer essa parte do processamento de template, certo? Ao invés da gente fazer o process template aqui, deixar junto de todo mundo, eu vou até apagar ele aqui, tá? Ele vai passar a estar nessa outra unit separada. E aí deixa eu só incluir ela aqui, senão dará rolo. Outra helper. Cadê? Process template. Beleza. E aí, esse método process template ele é muito parecido com o que a gente já viu, né? Ele adiciona lá o ultragen modules, ao caminho de módulos. Ele faz o include core. E aí, já para avançarmos uma coisinha, o que a gente tem aí de automático já sendo feito ali, antes mesmo do script começar a rodar? A gente tem o passe da coluna de data que a aplicação Horse vai mandar, certo? Então, qual é a ideia aqui? A aplicação Horse ela vai pegar um JSON lá, né? E ela vai mandar esse JSON como string lá no data, como a gente vai ver aqui, ó, por exemplo, ó, aqui no data temos, vamos pegar aqui o de todos, aqui no data a gente tem a saída de user service find all users. E aí o que essa saída é? Ela pega os dados lá do user, ele pega lá um JSON e retorna isso como texto, certo? Então em from horse data, a gente vai ter todos os dados que o horse está mandando como texto, né? O payload, vamos dizer assim, de dados da resposta ali, né? E aí o que a gente faz? De cara, já para a gente deixar isso utilizável pelo ultragen, já no prelúdio a gente tem um parse desses dados enviados pelo horse que vão para uma variável chamada horse data. E aí esse horse data já é um dicionário ultragen feito a partir dos dados, que é um dicionário ou lista, enfim, né? Ele é um objeto ultragen feito a partir dos dados que o endpoint lá do horse vai mandar para ele. Então aqui, por exemplo, a gente tem o data, que é o retorno de find all users, certo? E a gente vai agora... e aí o resultado desse processamento do template, né? Ele é enviado como resposta lá para o reloader. Beleza? Aqui nesse index... Aqui o data não está vindo o JSON, então eu vou, né, colocar um JSON fake aqui, né, só para a gente ter algum corpo, né, eu vou chamar de data no, pronto, só para a gente ter algum corpo de resposta aqui, beleza. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar as rotas. Então vou criar uma rota aqui que vai mandar para lá o users, que vai usar como handler, né, o users controller find all users, e eu vou registrar uma outra rota users, deixa eu só conferir o parâmetro que eu coloquei aqui, id, beleza, users id, que vai usar como handler o show user. Ok, beleza, show de bola. Vamos aqui testar se nossos envios de dados estão indo certo, né? Deixa eu mudar aqui o meu index ultra rapidinho, só para a gente ver se o que está vindo. E aí lembra que eu falei que ia ter uma variável chamada horse data que ia ficar disponível por causa desse prelúdio aqui, dessa linha aqui do prelúdio? Então vamos testar se realmente nós vamos ter os dados. Eu vou até fazer o seguinte, mandar também a rota live hold live from horse hold. Isso aqui é só para a gente ver, tá? Não é muito funcional ficar fazendo esse monte de live. E o horse, vou mandar aqui do lado data e o horse data. Beleza?
Show de bola. Ok. Se somente ser, tudo deu certo. Opa, temos a aplicação já rodando aqui. Espera aí. Deixa eu parar ela aqui, deixa eu compilar de novo. Afinal de contas, a gente mudou a parte de dentro do Pascal aqui, de dentro do Rossi, né? Então temos que compilar. Show de bola. Seguir. Tá rodando. Agora vai dar um... Ó, já até o auto-atualizador já... O auto-reload já atuou aqui, ó. Então vamos lá. Vou aqui para minha página principal, olha. A rota index, como a gente previa aqui, né? E o data null. Se a gente fizer aqui no users, nós temos aqui a lista de todos os usuários, que é o dado que está vindo. E repara que isso aqui não é um JSON. Isso aqui é um dicionário Ultragen. É uma representação em string do dicionário Ultragen. Agora eu vou pegar tentar caçar um login aqui para testar o outro endpoint. Peraí, esse aqui é um outro... Esse aqui não é o payload certo de JSON que eu queria usar. Beleza, voltamos aqui. Tinha só uma falhazinha aqui que era um outro JSON, era um outro endpoint de JSON que eu estava usando. Agora deixa eu mostrar aqui de novo. Beleza, agora sim, temos aquele mais completo que eu queria. Esse aqui que é do Random User, ó. Repara que ele tem até umas coisas aqui, por exemplo, ele tem fotos de perfil, sabe, geradas. É bem legal isso aqui para fazer esse tipo de coisa. Então, eu vou pegar aqui um ID de usuário, né? Vamos dizer assim que o ID do usuário a gente vai acessar por aqui. E eu vou passar aqui na minha URL. Ó, e aí, como previsto lá, pela configuração lá do nosso endpoint, olha, users id show user. E o que o show user faz? Ele devolve como dado um JSON. E ó, tá aqui. Não vamos comentar esse código, nem o quanto é o melhor jeito de fazer isso, mas é só você entender que se você vai no show user, ele vai passar um payload de usuário. Se você for no show all users, ele vai passar um payload de lista com todos os usuários. Certo? Então, o que eu estou fazendo aqui, o endpoint diz que quando eu passo um ID de login lá, ele vai procurar daquele listão de usuários e vai devolver o usuário que bate com aquele login. O que a gente já tem com isso aqui? A gente já tem desse listão aqui, tá? A gente pode retornar tudo ou a gente pode retornar só um dos usuários, né? A gente vê um pouquinho isso em ação de um jeito mais definido. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o meu index, né? Que está fazendo live disso. Isso vai funcionar, no caso aqui, só mesmo para o endpoint users. Mas vamos fazer aqui o seguinte, olha. Posso pegar aqui for data user. Vou fazer um live assim, ó. Name. Vou expandir aqui a gente ter como é que é a estrutura desse objeto. Vamos colocar aqui o name live. Nós teremos user users.name first, certo? Name first. Opa. E aí depois eu posso pegar aqui e exibir e last também e live BR. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de que a gente consegue realmente exibir a lista de todos os usuários. Ok, vou aqui pro
Ó, a gente está realmente... Isso aqui já vai te dando uma ideia de como é que você vai manipular isso depois, tá vendo? Estou pegando os dados aqui, né? Essa lista transformada como uma lista Ultragen. E tô, ó, iterando por ela e exibindo nome e sobrenome. Então poderia fazer, por exemplo, aqui também assim, live login e fazer live user.login id, né? Live br para pular duas linhas. Beleza, salvei. Se eu for, lá, já aconteceu, ó, o login está aqui. Então isso aqui é só para te dar uma ideia de como é que você vai iterar pelos dados. Assim, lembrando como é que é um laço for no Ultragen. A gente passa o objeto sobre o qual a gente vai iterar e a gente e a gente dá um nome para a variável de controle que a gente vai usar para acessar cada item daquela lista aqui dentro. Certo? Então, beleza. Avançamos mais um pouco aqui na parte de como é que a gente vai passar dados do host para o Ultragen. Vimos um pouquinho aqui, bem o início de como a gente vai criar um componente. E aí no próximo vídeo a gente vai realmente começar a exibir isso dentro de uma página web, de fato. Embora, né, lembrando, isso que está aqui já dá uma ideia muito boa de como é que você vai fazer isso, tá? Mas aí no próximo vídeo eu vou trazer isso de um jeito... vou até já criar a classe aqui, ó, content. Vou trazer isso de um jeito bem definido, certo? É isso, galera. Até mais aí, até a próxima, até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal, deixe seu comentário aí, alguma coisa que possa ter não ficado muito clara, enfim. É isso aí, galera. Até o próximo vídeo.